Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Gostaria de fazer uma breve meditação no livro de Salmo, no capítulo 1, deixar um devocional para o dia de hoje. O Salmo 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, ele tem muitas lições para nós, mas eu gostaria de falar apenas 5 lições que esse salmo pode nos dar. 5 lições que esse salmo nos ensina. A primeira lição está lá no verso 1. Ele começa o salmo dizendo assim: Bem-aventurado quem? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe aqui que ele fala de 3 tipos de pessoas que são sinônimos, são adjetivos sinônimos, mas são 3 tipos de pessoas que podem nos prejudicar por inveja, que podem nos prejudicar com suas palavras, que podem nos levar a pecar contra o Senhor. São os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. O homem que não anda com esse tipo de pessoa, ele é bem-aventurado. A expressão bem-aventurado aqui no Salmo 1 é a mesma expressão que Jesus usou no capítulo 5 do livro de Mateus, quando Jesus fala: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Então Jesus usou a mesma expressão. A palavra bem-aventurado, na Septuaginta, aqui no Salmo, é Macários. Macários é sinônimo de alegria, é sinônimo de felicidade. E existe na Bíblia Sagrada 3 expressões gregas para a alegria. A primeira é chamada charis. Charis é uma alegria natural, espontânea, um dom da parte de Deus. Sabe aquela pessoa que vive sempre alegre? Apesar das lutas, apesar das provas, você não observa essa pessoa triste. É porque ela recebeu da parte de Deus o dom da alegria, que é charis. O segundo tipo de alegria é hilaróis. Hilaróis, irmãos, é a pessoa que é alegre porque recebeu alguma coisa. Então ela está hilaróis, ela está alegre. E o terceiro tipo de alegria é o Macários. Macários não está alegre porque já recebeu alguma coisa. Macários está alegre porque espera em Deus uma promessa. O salmo começa com o bem-aventurado, o Macários, Esse Macário, ele é feliz porque ele espera em Deus uma promessa. O seu olhar está em Deus. Por isso que ele não anda com os ímpios. Por isso que ele não se detém no caminho dos pecadores, por isso que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele espera em Deus uma promessa. Olha lá no verso 4, aliás, no verso 3, a promessa que Deus tem para o bem-aventurado. Será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto no seu tempo, e as folhas jamais cairão, e tudo o que fizer prosperará. Vale a pena nós deixarmos algumas companhias, como ímpios, pecadores e escarnecedores, e nos apegarmos às coisas de Deus. Então, a primeira lição desse salmo, se eu posso resumir, devemos nos afastar dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores, para nos aproximar das promessas de Deus. Essa é a primeira lição do Salmo 1. A segunda lição é que ímpios, pecadores e escarnecedores
são pessoas que não temem a Deus e podem nos prejudicar espiritual, mas também nos prejudicar na nossa vida secular, porque são pessoas que não temem a Deus. Pessoas que não temem a Deus, eles são capazes de mentir a nosso respeito. Pessoas que não temem a Deus são capazes de escarnecer da palavra de Deus. Pessoas que não temem a Deus inventam mentira, inventam fofocas, cometem crimes, e faz bem o cristão não seguir o conselho dessas pessoas, faz bem o cristão não andar com essas pessoas, faz bem o cristão não se assentar com estas pessoas. A terceira lição é que, para o bem-aventurado, a lei de Deus é uma fonte de alegria. Olha o que diz aqui no verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a palavra prazer, alegria, gozo na alma. Não pelas coisas do mundo, não porque tem dinheiro, mas porque medita na lei do Senhor dia e noite. Para o salvo, meditar nas coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus, é uma fonte de alegria infinita. A pessoa que não tem essa alegria de pensar nas coisas de Deus, de ler a palavra de Deus, talvez ele ainda não esteja salvo. Mas para o homem bem-aventurado, meditar na lei do Senhor é fonte de alegria. O bem-aventurado, irmãos, também é uma fonte de alimento espiritual e descanso para os famintos. Olha o que é que a Bíblia fala: pois ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Uma árvore que dá o seu fruto no seu tempo certo é uma árvore que fornece alimento para as outras pessoas. O bem-aventurado, aquele que medita na lei do Senhor, aquele que se afasta do caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele é uma fonte de alimento espiritual, porque ele dá sempre o seu fruto nunca lhe é negado, ele alimenta outras pessoas espiritualmente. Ele também tem folhas, e essas folhas elas vão se renovando de forma em que as folhas jamais caem, para oferecer descanso para aqueles que estão atribulados, para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão se sentindo sobrecarregados. As folhas das árvores, elas não caem. Então, o bem-aventurado fornece alimento espiritual e fornece descanso para aquelas almas cansadas. Por último, irmãos, o justo e o ímpio trilham caminhos diferentes. Logo, o resultado também serão diferentes. Observe o verso 3, as promessas de Deus para o homem que anda, que lê, que medita, que se afasta dos pecadores, dos ímpios, dos escarnecedores. Há uma promessa para a sua vida. Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que ele dá fruto e ele tem folhas para dar descanso. Mas os ímpios não são assim. Olha o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha o verso 6. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Olha a diferença no verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Justos e ímpios trilham caminhos diferentes. Eles têm gostos diferentes. Eles têm propósitos diferentes. Eles esperam coisas diferentes da parte de Deus. E, de fato, receberão coisas diferentes da parte de Deus. Meus queridos, que Deus possa abençoar o seu dia e que essa palavra possa fazer algum sentido para a sua vida. Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz do Senhor.